Fala aí, galera! Deus te abençoe. A palavra de Deus lá em Gênesis capítulo 37 se trata da história de José. Uma história extraordinária. Filhos de Jacó com Raquel. Era o filho favorito de Jacó. E certa vez ele, com 17 anos, Jacó fez uma capa linda para ele e trouxe muita inveja aos seus irmãos, e tensão entre eles ficou cada vez maior. Certa vez José teve visões, sonhos de Deus, e ele viu feixes de trigo ficando ao redor dele, e todos os feixes ficavam prostrados diante dele. Seus irmãos ficaram realmente muito revoltados com essa visão, pensando: ele é um dos mais novos, como é que nós vamos se prostrar diante dele? Depois ele teve uma outra visão e viu não somente as estrelas, mas o sol e a lua se prostrando diante dele. Era uma visão que também os pais estavam se prostrando diante dele. E isso cada vez mais piorava a situação com seus irmãos. Ao ponto de, uma certa vez, seus irmãos saírem para o trabalho e Jacó pedir para que eles fossem fazer alguma atividade. Então, demorou por algum tempo, então ele pede para José ir até os seus irmãos e trazer notícias. E quando ele vai chegando perto dos irmãos, os irmãos pensam: vamos matá-lo, aqui ninguém vai saber, vamos acabar com a vida de José. E aí, quando ele for chegar perto deles, o irmão, com o coração aberto, um coração ensinável, José não teve maldade, ele foi pego pelos irmãos e jogado numa cisterna sem água. E ali os irmãos dizendo como seria, imaginando como poderia matar José. E Rubem fala: não façam nenhum mal a ele, esperemos. E aí o outro irmão diz: melhor não matarmos, se matarmos não vamos ganhar nada em troca, vamos vendê-lo para alguma caravana que passa aqui como escravo. E assim foi acertado. Venderam José a uma caravana de medianitas que passavam ali, que eram tudo ali da mesma região, ismaelitas, medianitas, e levaram ele para o Egito, e lá ele foi vendido para um oficial da guarda de Faraó, um capitão. Mas a gente vê aqui a crueldade dos irmãos de tentar primeiramente calar a voz de José. Muitas vezes pessoas querem o teu mal, o nosso mal, querem silenciar a sua voz profética, silenciar a sua voz de testemunho, a sua voz de prosperidade, sua voz de alegria, sua voz de ânimo. E na nossa vida vamos ter várias fases difíceis e você não pode parar. A dívida não pode te parar, os cancelamentos não podem te parar, as dificuldades de relacionamento não podem te parar, as crueldades da vida não podem te parar, ninguém pode te parar. O propósito de Deus é grande para você e você tem que continuar seguindo em frente. José estava seguindo em frente na sua vida, mesmo diante de tantas situações, aqui sendo vendido para a caravana dos ismaelitas. Primeiramente ele foi jogado na cisterna, nesse poço sem água. Foi retirado dele a capa que ele tanto tinha um valor para ele. Sabia que o seu pai deu aquela capa para ele. Foi retirada dele e manipulada, colocando sangue de animais e dizendo ao seu pai, Jacó, que ele tinha sido morto por alguns animais ferozes. Então Jacó novamente aqui é enganado. Já foi enganado por Labão, agora sendo enganado pelos seus filhos. E isso tudo começou quando ele enganou seu pai, Isaque, dizendo que era Esaú, seu irmão. Parece que as coisas vão se alimentando, vão se repetindo. A gente tem que acabar com essa maldição hereditária, essa maldição da mentira, essa maldição que muitas vezes pode estar atrapalhando o teu propósito de Deus. Coisas que seu pai fez, coisas que seus avós fizeram. De repente pode ser alguma coisa que te prende, uma idolatria, pode ser uma bebida, pode ser um vício, pode ser qualquer coisa que leva você, inclina você para o mal, para a mentira, para o pecado. É um momento de dizer basta, de mudar, de ser transformado por Deus. José está seguindo em frente, mas aquele passado todo ainda tenta segurá-lo, tenta trazer
desconforto a ele, prender ele no passado, mas ele tem que seguir em frente, porque Deus tem um propósito, Deus deu uma visão clara a ele que ia acontecer, uma visão de Deus. Nós não podemos parar diante dessa visão, precisamos prosseguir diante daquilo que Deus colocou para a gente atingir o nosso sonho, essa visão que Deus nos deu, precisamos avançar. E ele foi aqui colocado na cisterna, foi vendido para uma caravana e parou agora em uma casa, onde agora ele se torna o administrador dela. Aonde José passava, Deus abençoava. E agora ele está sendo abençoado grandemente, que vira um secretário de Potifar. Mas o que acontece dentro daquela casa, a mulher de Potifar todos os dias tentava persuadir a José a se deitar com ela. Então a gente vê aqui a mulher se insinuando para José, tentando de tudo que é forma tirar José do seu propósito. Mas ele não caiu, ele continuou forte. É muito difícil para um homem dizer não a essas tentações sexuais. Pode ser que você esteja preso à pornografia, preso a algum adultério, preso a alguma coisa sexual que acaba tirando você da presença de Deus. E aqui Deus diz que é possível. José resistiu àquela tentação e foi parar numa prisão, pois quando ela tenta agarrá-lo, José corre, ela arranca a sua capa e chama os empregados, diz que ele tentou abusar dela, conta a Potifar que aquele hebreu que ele trouxe para dentro de casa tentou abusar dela e ele é preso. Claro que aqui não é um estupro, mas uma tentativa, mas tudo mentira dela. Tudo uma tratativa para acabar com a vida de José, para silenciar o chamado de Deus na vida de José. E muitos tentam também silenciar o teu chamado. Não pare, não deixa a cisterna te parar quando te jogarem dentro dela. Não deixa os seus irmãos te parar. Não deixa a tentação te parar. Não deixa a prisão te parar. Ele está dentro de uma prisão agora e ele vira o chefe daquela prisão, de todos os presos. E ele é abençoado tremendamente naquela prisão. A gente vê que Deus nos mostra que temos fases a se cumprir. Dias difíceis, dias que parece que tudo está dando errado, que Deus se esqueceu de nós, que está muito nebuloso, que a gente não consegue ver além, não conseguimos enxergar o futuro, os sonhos que Deus nos deu, o propósito que a gente ia viver. Parece que nunca chega esse dia. É porque tem fases e você vai passando por elas. E esse propósito vai se cumprir se você se tornar forte, resistente, resiliente. Não deixa ninguém te parar. Que Deus te abençoe. Que essa seja uma palavra que te dê ânimo novo, que te dê resiliência. E continue avançando. Deus te ama, Deus tem um propósito na sua vida. Ele enviou o seu Filho, Jesus, que passou pela cruz. Ele não desistiu por nós. Ele poderia ter retornado para a sua glória sem ter morrido na cruz, mas ele cumpriu o seu propósito. Qual é o teu propósito? Qual a visão que Deus te deu? De ser bênção de Deus e compartilhar essa bênção de Deus com todos que estão à sua volta, com todos que precisam. Não cale, continue a frutificar, continue a espalhar a boa semente do Evangelho, da Palavra de Deus. Que Deus te abençoe, um dia excelente, vamos viver!